Senhor presidente, senhoras e senhores, boa tarde. Em primeiro lugar, senhor presidente, gostaria aqui de público de cumprimentá-lo pela condução do presente trabalho, desde o início, lá no ano passado, sempre de forma correta, de forma ética e principalmente de forma imparcial. Então, parabéns pela condução do trabalho. Bom, eu venho aqui falar do relato de vistas 2, do protocolo 32.45.62/2021, que trata da discussão sobre o PDA entre a Câmara de Elétrica e a Câmara de Civil. Inicialmente, eu quero aqui delimitar qual é a demanda que nós estamos tratando aqui. A Câmara de Elétrica, ela não é contra que o engenheiro civil ou o engenheiro de qualquer outra modalidade atue com o PDA. O que a Câmara de Elétrica é contra é a autoatribuição sem nenhum tipo de análise curricular. Ou seja, nós queremos que seja cumprido o rito da 1073 para que sejam dadas as atribuições aos profissionais de outras câmaras. Bom, como é que começou toda essa discussão, né? De onde veio toda essa discussão? Ela vem da DN 70. Lá no ano, deixa eu virar aqui que nessa tela não enxergo. Lá no ano de 98, nessa lei 9.649, no artigo 58, o CONFEA passou a ser uma entidade privada. Sendo uma entidade privada, o CONFEA tinha, então, autonomia para deliberar a respeito do número de conselheiros e passou, então, de 18 para 19 conselheiros. Depois, no ano 2000, a DIN 1717, ela revogou, então, suspendeu o artigo 58 da referida lei, fazendo com que o CONFEA voltasse a ser uma autarquia federal. E, com isso, deveria ter retornado de 19 conselheiros para 18. O CONFEA não fez isso, manteve 19 conselheiros. No ano de 2001, foi, então, aprovada a DN 70. A DN 70 tratava sobre a fiscalização de serviços de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. E, nessa DN 70, eram listados lá quais eram os profissionais que poderiam atuar com SPDA. Na relação de profissionais, todos eles eram relacionados à modalidade eletricista. No ano de 2002, a ABENC entrou com um mandato de segurança, então, porque os engenheiros civis não tinham sido contemplados nessa DN 70. O processo foi para julgamento e, em primeira instância, o juiz de primeira instância, baseado em um parecer do Ministério Público, ele anulou a DN 70 por vício de forma. Por que vício de forma? Porque ela foi aprovada por 19 conselheiros e não 18, como deveria ter sido. Mas o importante é colocar aqui, não foi julgado o mérito da questão nesse primeiro julgamento. O CONFEA entrou com recurso de apelação, não concordou com a decisão, entrou com recurso de apelação. No TRF1, no recurso de apelação, o desembargador que julgou o processo, ele deu ganho de causa parcial para a engenharia civil, permitindo que engenheiros civis fizessem, eu grifei aqui, a instalação de para-raio, que, como veremos na sequência da minha apresentação, instalação de para-raio é muito diferente de atuação com projeto, elaboração, dimensionamento, execução de SPDA, ou, a partir da norma 2015, a nomenclatura correta, PDA. Mas será que é só essa decisão, né, que existe judicial a respeito do tema? Como vocês podem ver aqui, existem várias outras decisões judiciais de tribunais regionais federais, vários, TRF5, TRF4, TRF2, e do próprio Superior Tribunal de Justiça, que dão ganho de causa para a engenharia civil, não permitindo que engenheiros civis atuem com PDA. Veja, como eu falei antes, reforços, decisões mais recentes do que aquela de 2002 da ABENC, e que comprovam que não tem, que o engenheiro civil não tem essas atribuições. Mas como tanto a Câmara de Civil do CREA Paraná quanto a ABENC se agarram no mandato de segurança, nessa decisão do mandato de segurança, nós solicitamos então ao nosso departamento jurídico, ao Dr. Robson, que emitisse um parecer a respeito da abrangência do mandato de segurança da ABENC, ou seja, quais profissionais ele abrange,
e, principalmente, se o mérito foi discutido ou não, se o mérito ainda está em aberto ou não. O que eu coloco aqui, esses pontos foram retirados do próprio parecer jurídico, aliás, parabéns, doutor Robson, pelo belo parecer, todos eles tirados do parecer jurídico. O primeiro deles, a primeira constatação é que o TRF1 não fez distinção entre SPDA e para-raio, o que é uma tremenda falta de conhecimento do assunto, uma vez que o para-raio é uma parte ínfima do SPDA, que está contido no PDA, que é algo muito maior. A segunda constatação foi que juízes e desembargadores que decidiram o referido processo são leigos no que se refere a termos técnicos de engenharia, aos assuntos da engenharia, seja da civil quanto da elétrica. Ou seja, não conhecem esses termos. E por isso mesmo, por não conhecer esses termos, a discussão em torno do SPDA nos autos do mandado de segurança foi travada de forma extremamente rasa, para ser dada aquela decisão de que engenheiro civil poderia instalar para-raio. Por fim, que a decisão do mandado de segurança não é vinculante. O que significa isso? Que aquela decisão serve para o mandato de segurança. Ela não serve para outras decisões judiciais. Ela não poderia ter sido utilizada pela Câmara de Civil do CREA Paraná para dar as atribuições aos seus profissionais, baseado numa decisão de um mandato de segurança. E o mais importante para todos nós aqui é que o mérito continue em aberto. Ou seja, cabe a nós, plenário do CREA, discutirmos, deliberarmos e decidirmos acerca de quem tem atribuições para atuação com PDA. Estando o mérito em aberto, eu fico muito à vontade aqui para conversar com os senhores, para demonstrar o mérito, uma vez que sou coordenador do curso de Engenharia Elétrica, desde 2013, e também coordeno o curso de Engenharia Civil. Ou seja, conheço as duas matrizes, tanto de elétrica quanto a de civil, para falar tranquilamente para os senhores que as matrizes dos cursos de Engenharia Civil do Brasil não abordam conteúdos suficientes para que os CREAs possam dar atribuições para atuação em PDA. A respeito do mérito, eu gostaria de trazer aqui um histórico da 5419, primeiro que ela iniciou lá em 1950, ou seja, trazer que o decretão de 33 já previa isso como uma obra complementar. Eu acho que está bem claro aqui, que a norma surgiu 17 anos depois do decretão, ou seja, não tinha como o decretão ter previsto isso 17 anos antes. Mas o principal que eu quero trazer desse histórico é essa passagem aqui de 2005 para 2015, da penúltima versão para a última versão da norma NBR 5419. Veja que a norma passou de 42 para 366 páginas. A norma não ganhou só em volume de páginas, mas ela ganhou complexidade. Por que ela ganhou complexidade? Porque o próprio serviço de PDA ganhou complexidade. Ele não é mais simplesmente uma proteção externa da estrutura, mas sim toda uma proteção interna de dispositivos de proteção de surto e aterramentos e potencializações. Além disso, o coordenador Fábio já falou sobre isso lá em dezembro. A NBR 5419 ela foi elaborada pelo Comitê Brasileiro de Eletricidade, fiz questão de grifar, baseada na IEC 62305-2010, que foi elaborada pela International Electrotechnical Commission, que é a Comissão Internacional de Eletrotécnica, e ela está inserida também na NR10, que é de Segurança e Serviço da Eletricidade, ou seja, está bem claro aqui que trata-se de serviço da área elétrica. Dentro da Câmara de Elétrica, nós temos procedimentos para fazer análise de atribuições para os nossos profissionais ligados à engenharia elétrica. E dentro dessa análise, dentre a análise que a gente faz, nós verificamos o histórico do profissional para ver quais disciplinas esse profissional cursou. E dentre essas disciplinas, eu destaco algumas aqui: eletricidade, circuitos, conversão, eletromagnetismo, eletrônica analógica, eletrônica potência, proteção. Todas essas disciplinas de núcleo comum, do núcleo básico e do núcleo específico, somam em torno de 1000 horas. E aí, fazendo uma análise, como professor, aí fui atrás dos cursos de engenharia no Brasil, e não peguei qualquer curso. Eu peguei os melhores cursos de engenharia civil do Brasil. Os 10 melhores de acordo com a nota ENAD,
Os 10 melhores, de acordo com o ranking da Folha, que é um ranking conhecido e respeitado de instituições de ensino e cursos no Brasil, e também os 3 cursos brasileiros que aparecem nessa lista da consultoria Cochrane L. Simmons, que é uma consultoria que elenca os melhores cursos e as melhores instituições de ensino no mundo inteiro. Lá aparecem 3. 10 minutos, tá? Se você puder concluir, eu vou marcando o tempo aqui. Ok. E nenhum, pasmem, senhores, nenhum curso de engenharia do Brasil, engenharia civil do Brasil, de todos esses, tem conteúdo suficiente para dar essas atribuições. Para finalizar aqui, senhor presidente, eu quero trazer o seguinte, né, que nessa decisão, embora tenhamos aqui defesas tanto da elétrica quanto da civil, é importante que a gente atente para o que foi colocado no parecer jurídico do nosso departamento, Dr. Robson, que fala que está em aberto a questão. Então, cabe a nós decidirmos sobre isso. E como nós votamos aqui como conselheiros e somos responsáveis pelo nosso voto, ou seja, esse voto ele é aberto, é nominal, vai estar lá descrito no voto, nós votamos com o nosso nome e CPF. Será que nós vamos precisar esperar que aconteça um acidente como aconteceu lá da Boate Kiss, em Santa Maria? Um acidente de uma descarga atmosférica num show ou numa edificação aí cheia de pessoas, que nós tenhamos perda de vidas para discutir quais são os profissionais que, de fato, têm conhecimento, têm competência para fazer esses projetos? Será que a gente precisa esperar isso ou a gente pode discutir, debater aqui e votar a respeito disso nessa plenária? Lembrem-se que os senhores vão estar votando com seus nomes e CPFs e poderão também ser responsabilizados por isso no futuro, em caso de alguma discussão. Como sugestão de voto, então, tinha uma dúvida aí a respeito nas câmaras de como ia ser o rito do voto. Primeiro vai a voto o relato de vistas 2. Então, quem concordar com a nossa posição aqui da elétrica a respeito da revogação das deliberações 63/2015 e 26/2001, deve votar favorável ao relato 2, que é o primeiro que vai para votação no rito de votação. E também nós pedimos aqui que assuntos relacionados a atribuições envolvendo mais de uma Câmara, que as câmaras envolvidas sejam consultadas. Nós não podemos mais admitir aqui no CREA que sejam tomadas decisões unilaterais envolvendo atribuições de mais de uma Câmara. Senhor presidente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, eu agradeço. Obrigado. Só para constar.